Então bora pro show, sou o professor Éder Bento e hoje a gente está aqui para estudar um pouquinho sobre botânica, que é justamente um ramo da biologia que estuda as plantas, beleza? Mas antes de continuar, não se esqueça de curtir o vídeo, dá o like aí, cara, senta o dedo no like, se inscreva no canal e coloque nos comentários aí o que você está achando dessas aulas que a gente faz para te ajudar a estudar em casa. Legal? Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Como eu disse, a gente vai estudar botânica, que é o ramo da biologia que estuda o reino das plantas, também é conhecido como reino plantar. Hoje, nessa aula, a gente vai tratar de características desse reino e da divisão que a gente faz desse reino aí, dos grupos que a gente cria desse reino. E nas próximas aulas a gente vai entrar em detalhes das estruturas básicas das plantas, beleza? Então eu resolvi dividir em algumas aulas justamente para não ficar muita informação em uma aula só, porque pode confundir, são muitos nomes diferentes agora que você vai aprender. Então vamos para as características do reino das plantas. Primeira característica dos seres que compõem, que fazem parte desse reino das plantas, é que eles são eucariontes, são formados por células eucariontes. Lembrando que células eucariontes são aquelas células que têm carioteca, que têm núcleo. O material genético é separado, né, em uma região da célula chamada de núcleo. A gente estudou sobre isso lá no início do ano. Uma outra característica importante é que são seres multicelulares. Eles têm muitas células, são formados por muitas células, inclusive com células apresentando funções diferentes em cada tecido aí. São autotróficos, ou seja, produzem o seu próprio alimento, e fotossintetizantes, porque essa produção do próprio alimento é por meio da fotossíntese. E uma outra característica muito importante das plantas é que elas apresentam alternância de gerações, ou seja, no seu ciclo de vida tem uma parte que ocorre uma reprodução sexuada, um ciclo sexuado, que tem que ter envolvimento de gametas, né, masculino e feminino, e tem uma outra parte do ciclo que é uma fase assexuada, que ocorre por esporos. Como assim, Éder? Vamos lá, dá uma olhadinha aqui. Então aqui a gente tem o musgo, tá? Uma planta, musgo. E como é que funciona o ciclo de vida dela? Presta atenção aqui comigo. Então aqui a gente tem o musgo. Aproveitar aqui já comentar a estrutura do musgo. O musgo, ele é classificado como uma briófita, ele é uma planta que não tem vasos condutores. Eu vou falar sobre isso na sequência. Ela tem algumas estruturas específicas. Ela não tem raiz, por exemplo. Ela tem uma estrutura chamada de rizoide, que é semelhante a uma raiz, tá? É semelhante a uma raiz, mas não é raiz. E ela tem também uma estrutura parecida com um caule, que a gente chama de cauloide, que é semelhante ao caule, mas não é o caule, justamente por não ter vasos condutores de seiva aí. Beleza? Mas nesse momento aqui, o que eu quero mostrar é essa parte do esporanjo aqui, ó. O esporanjo é essa estrutura em que tem os esporos. Esses esporos, eles são dispersos no solo para ocorrer a fase de reprodução assexuada, porque aí aqui não tem gameta masculino nem feminino. Os esporos no solo, na terra úmida, eles vão formar os indivíduos com órgãos reprodutores masculino e feminino. Aí sim, agora acontece a alternância de geração. Nessa geração aqui, a reprodução é sexuada. Então vai ter o gameta masculino que vai ter que vir para cá fecundar o gameta feminino aqui no órgão reprodutor feminino. E você pode estar pensando, mas como é que ele sai daqui e vem para cá? É pelo vento? Não, é pela água. E como assim? Quando a água ela bate, ela chove, alguma coisa, ela bate aqui e ela vai para o outro lado, ó, tá vendo? Ela bate aqui, carrega os gametas masculinos e vem aqui para fecundar o gameta feminino e assim ocorrer a reprodução sexuada. Aconteceu essa reprodução, aí essa estrutura ela vai se desenvolver novamente para o esporanjo e aí volta para o ciclo assexuado. Então, viu que é alternância? Ela alterna, um ciclo sexuado, outro ciclo assexuado e assim por diante. Uma alternância de gerações aí. Em cada geração ocorre um tipo de reprodução. Beleza? E aí fecha o ciclo aí novamente. Quando a gente pega plantas do tipo samambaia, que são classificadas como pteridófitas, né? Uma planta como essa também tem uma alternância de gerações. Perceba, aqui a gente tem uma samambaia, né? Que a gente está chamando um feto aqui. Nesse tipo de planta, a gente vai ter estruturas nas folhas que a gente chama de soros. Esses soros, eles são responsáveis por justamente dispersar os esporos aí.
Então eles vão produzir os esporos e aí quando eles se rompem, eles dispersam esses esporos aí. Esses esporos eles vão cair no solo e aí vão formar uma estrutura. Vão formar uma estrutura que vai promover o que a gente chama de alternância de geração, né? Então aqui com os esporos foi um processo assexuado. E aí esses esporos vão gerar o que a gente chama de protalo. Esse protalo tem as estruturas masculinas e femininas. E aí aqui embaixo acumula-se água e nessa água é que vai ocorrer a disseminação do gameta masculino para encontrar o gameta feminino que ia ocorrer a fecundação, um processo sexuado. Então esse tipo de planta também precisa viver em ambientes úmidos justamente porque precisa dessa água acumulada embaixo aí do protalo para ocorrer essa fecundação nessa geração sexuada aqui, beleza? E aí quando ocorre essa fecundação, forma essa estrutura que vai gerar um indivíduo adulto e agora pronto para realizar um processo assexuado através dos seus soros aí. Então perceba, alternância de geração. Você tem uma fase que o processo é assexuado por esporos e uma outra fase que o processo é sexuado por gametas masculino e feminino. Legal? Ficou claro agora, né? Qualquer dúvida, volta aí, dá uma revisada, né? São muitas informações que a gente passou aí. Beleza, então essas são as características principais das plantas. Mas é o seguinte, eu até comentei isso, né, quando eu estava mostrando para você a cena 3D aí, a gente pode dividir o reino das plantas utilizando vários critérios. O critério que a gente vai utilizar aqui para fazer essa divisão, que a gente vai apresentar agora, é o critério da presença ou ausência de vasos condutores. Então, quando você tem a presença de vasos condutores, você tem plantas vasculares, vasos condutores de seiva, que eu estou me referindo. E quando você tem plantas que não apresentam vasos condutores, como a briófita que eu mostrei para vocês lá, né, o musgo, aí você chama de plantas avasculares, não tem vasos condutores. Esse prefixo A significa não, então avasculares é não vasculares, não tem vasos condutores de seiva. Beleza? E aí a gente pode dividir segundo esse critério, as plantas em 4 grandes grupos. A gente tem as briófitas, que são plantas avasculares, não tem vasos condutores de seiva, e nós temos, dentre as vasculares, né, as que têm vasos condutores de seiva, você tem as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Vamos entender a diferença de cada uma delas? As briófitas, elas são plantas de pequeno porte que vivem em ambientes úmidos. Como você viu no ciclo de reprodução lá, elas precisam dessa umidade para acontecer a reprodução, porque na sua fase sexuada, esses gametas eles precisam da água para poder se encontrar e ocorrer a fecundação. Eles não apresentam raízes nem caule verdadeiro, eu mostrei isso para vocês também, né? No caso das raízes, elas têm alguns filamentos que a gente chama de rizoides, que atuam semelhante a uma raiz, e elas têm uma haste que a gente chama de cauloide, que é semelhante a um caule, mas não tem vasos condutores de seiva, por isso não é um caule. E aí você pode estar pensando, tá bom, as briófitas elas são avasculares, não tem vasos condutores de seiva. Porque a seiva, a gente vai ver isso com mais detalhes depois, mas a seiva ela é importante para ocorrer o processo de fotossíntese, né? A gente tem a seiva bruta e a seiva elaborada. A seiva bruta ela é composta basicamente de água e sais minerais que são essenciais para o processo de fotossíntese. E a seiva elaborada é o produto dessa fotossíntese, que são os açúcares, né, necessários para a nutrição da própria planta. Numa planta vascular, existe uma rede de canais, de dutos que vão conduzir essas substâncias através da planta. No caso das briófitas, que são avasculares, esse transporte de nutrientes acontece de célula em célula, por um processo chamado de difusão. Então, aqui elas não têm vasos condutores de seiva. Exemplo, já tinha citado, o próprio musgo, aquela cena 3D eu mostrei para você, mas isso aqui é a visão real, né? Bem pequenininha mesmo. E aí tem essas estruturas que a gente mostrou para você aí na cena 3D, são os musgos. Beleza, e já nas plantas vasculares, né? No grupo de plantas vasculares, nós temos as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Qual a diferença? Então aqui está bem fácil, né? Briófitas é porque não tem vaso condutor de seiva. E as pteridófitas? Elas já têm vasos condutores de seiva, mas elas não apresentam sementes. Eu mostrei para você na cena 3D um exemplo de pteridófitas, né? As samambaias são exemplos de pteridófitas, elas não têm sementes. Lá no ciclo de vida que a gente mostrou na cena 3D, você percebeu que não tem formação de semente ali.
Na fase sexuada não forma semente. Então, é uma planta que não possui semente. Já as gimnospermas, ela é uma planta que possui semente, então ela já é um pouco mais complexa que as pteridófitas. Ela possui sementes, mas nesse caso não possuem frutos. No caso das gimnospermas, elas possuem uma estrutura chamada de pinha que vai proteger essa semente aí, mas não é um fruto. Exemplo, então, eu já dei a dica quando eu falei de pinha, né? São os pinheiros. Os pinheiros são plantas gimnospermas. Outro exemplo, as araucárias. A gente tem até a floresta das araucárias aqui, né, no Brasil e tudo. Também são plantas gimnospermas. Legal. E as angiospermas? As angiospermas já são plantas mais complexas. Elas são um grupo mais diversificado e mais numeroso de plantas, né, do reino das plantas. Elas apresentam estruturas mais complexas, como eu disse, como sementes, flores, frutos. Tem toda a gama de estruturas aí. A semente, lembrando que vai servir para dar origem a uma nova planta. As flores, que é a parte reprodutiva dessa planta. E os frutos, que vai surgir a partir do desenvolvimento do ovário da flor após a fecundação e serve para proteger a semente. A gente vai entrar em detalhes dessas estruturas aqui nas próximas aulas. E a gente, dentro das angiospermas, a gente ainda pode classificá-las em monocotiledôneas e dicotiledôneas. As monocotiledôneas é que elas apresentam apenas um cotilédone e as dicotiledôneas, dois cotilédones. Como assim? Cotilédone é uma estrutura lá na semente que serve para nutrir o embrião dessa planta, tá? O embrião lá na semente. Então, quando você tem prefixo mono, ó, significa um, di significa dois. Então, monocotilédone quer dizer que tem um cotilédone apenas, uma estrutura apenas para nutrir o embrião. Quando você tem dicotilédone, você tem dois cotilédones, duas estruturas para nutrir o embrião. Exemplo, você tem de monocotiledôneas o milho e de dicotiledôneas o feijão. Nessa imagem aqui fica mais claro para a gente entender. Então, ó, na semente do milho, você tem uma estrutura para nutrir o embrião que está aqui. Então, a gente chama de monocotiledônea. No caso do feijão, a gente tem duas estruturas, dois cotilédones, para poder nutrir esse embrião que está aqui. Então, a gente chama de dicotiledôneas. Legal? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar isso aqui também. Só para ficar claro, vem comigo. Olha lá. Aqui a gente tem, então, exemplo de briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma. Briófita avascular, bem mais simples, não tem raiz verdadeira, não tem caule verdadeiro, nem nada disso. São plantas mais simples, as avasculares, não tem vasos condutores de seiva. As pteridófitas já são um pouco mais complexas, mas elas não apresentam semente, logo não apresenta fruto, flor, nada disso, não apresenta semente no seu ciclo. Quando a gente vem para as gimnospermas, ela já apresenta semente, mas não tem fruto. E quando a gente vem para a angiosperma, ela já vai ter fruto já, tem semente, tem fruto, tem flor, tem tudo aí. Beleza? Quando a gente olha o ciclo, a gente já tinha mostrado, só para revisar, o ciclo então dos musgos, que são briófitas, tem um ciclo de alternância de gerações, a gente mostra aí, ó, que está em azul é a fase sexuada e o que está em laranja na fase assexuada, que são os esporos aí, tá bom? A gente viu então, né, fase sexuada e assexuada. Assexuada com os esporos, sexuada com os gametas aí. Quando a gente vai lá para as samambaias, mesmo princípio, tem fase sexuada, fase assexuada. A fase assexuada envolve os esporos e a fase sexuada envolve o prótalo aí. Quando a gente vai para as gimnospermas, já é um sistema mais complexo, tá vendo? Ela não tem, ela vai gerar, ela tem semente, tá? Ela tem semente e essa semente fica acondicionada no que a gente chama de pinha. Essa pinha é que vai gerar o processo para a formação do zigoto, etc., para poder ocorrer o processo de fecundação aí. Da mesma forma, também tem a fase sexuada e a fase assexuada. A fase assexuada é com a própria pinha, que aí vai ocorrer o brotamento aí, formação da muda através da pinha e tudo mais, e a fase sexuada através do pólen nesse processo. E quando a gente vai para as angiospermas, que são as mais complexas, aí a gente já tem várias outras estruturas, a gente já tem a flor, né? Nessa flor vai ocorrer, mostrando aqui, ó, vai ocorrer o processo de fecundação, né? Formando aí essa estrutura que é o fruto, o ovário da flor vai se transformar em fruto, esse fruto vai estar protegendo a semente que vai criar uma muda, esse é o processo assexuado, e tem o processo, a fase sexuada,
que é com o pólen aí formando, né, polinizando toda essa estrutura aí. A gente vai entrar em mais detalhes dessas estruturas, né, e tudo mais nas próximas aulas aí. Legal? Pessoal, então é isso. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouco mais sobre essas estruturas básicas das plantas. Raiz, flor, folhas, semente, tá, caule. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas estruturas, da mesma forma que eu falei das estruturas da briófita, da pteridófita, né, que são grupos de plantas mais simples. A gente vai aprofundar um pouco mais nas angiospermas, nas gimnospermas e entender um pouco mais sobre esse reino das plantas, beleza? Se você gostou, deixa o like, tem alguma dúvida, deixa um comentário aí para eu saber e não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus colegas. Forte abraço e estuda, Padawan!